das obras del Espírito Santo na vida del hombre. Abra su Biblia. Voy a continuar la mensaje que empezamos. Já estamos na quarta parte. Quem vino aprender del Espírito Santo? Estamos aqui para aprender del Espírito Santo. Abra su Bíblia, Evangelho de Juan, capítulo 16, versículo 13 y 14. Nosotros terminamos, hermanos, el lunes hablando del fruto de la santificación, de la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano, en la santificación. Y ahora vamos a continuar sobre la obra del Espíritu Santo guiando el hombre, el cristiano, guiando en toda la verdad. Amén. Es una obra del Espíritu Santo. Quem quer ser guiado por el Espíritu Santo? Qué lindo, qué lindo. Abra su Biblia, Juan capítulo 16, versículo 13. Los que estão em casa, los que estão me oyendo pelo Facebook, pelo YouTube, usted que quer ser guiado por el Espírito Santo, usted que não quer ser guiado por ti mismo, usted que não quer ser guiado por el mundo, por tu desejo, abra su Bíblia e vamos ver uma promessa, uma obra extraordinária del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 16, versículo 13 y 14. Que encontró, diga amén. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque não hablará por su própria cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las coisas que habrán de venir. Y Jesús hablando assim: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Amén. Tome tu asiento, tome tu lugar y alabe a Cristo. Aleluya. Qué lindo, qué lindo. Hermanos amados, tenemos una promesa maravilhosa. Muitas vezes usted, eu, não sabemos o que fazer, qual decisão tomar, pero nosotros cristianos tenemos una promesa de Dios. Amén. Nuestro Dios dejó esta promesa para usted y para mí. Todo o que el Padre tiene para usted, todo o que Jesús tiene para usted, el Espíritu Santo vai revelar para usted, e usted vai ser guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, isso é extraordinário. Aleluya, hermano. Y lo más tremendo, hermanos,
que o Espírito Santo, ele não vai se equivocar. O Espírito Santo não vai errar. Aleluia. O Espírito Santo não vai te guiar a la mentira, al engano, não. Por isto, mis hermanos amados, quem é guiado por el Espírito Santo, primeira coisa, ele recebe a revelação de quem é Jesus na vida dele. Aleluia, glória a Deus. Ele recebe a revelação, meu irmão. Você nota bem, irmão, como nós sabemos que uma pessoa está sendo guiada por el Espírito Santo. Como? Porque ela está andando na verdade. Amém? Eu me recuerdo, irmãos, uma irmã nossa, o nome dela é irmã Inácia. Hermano, de verdade, eu, minha esposa, o pastor Sérgio, que está lá em Cusco, nós jamais se olvidamos desta mulher. Pensa numa mulher de Deus. Pensa numa mulher que vivia o evangelho da Bíblia. Se chama a irmã Inácia. E o que tem que ver a irmã Inácia, pastor, com a obra da verdade? A irmã Inácia era católica, apostólica, romana e espanhola. A irmã Inácia, ela era espanhola. E ela um dia me falou: pastor, eu não gostava de Jesus, eu não amava Jesus, eu gostava e amava a madre de Jesus, mas Jesus, eu não gostava de Jesus. E ela já falava assim, sabe como? Recorda como ela fazia? Ela tinha um jeito assim de glorificar a Deus. Pastor. Mas ela disse: pastor, mas um dia o Espírito Santo chegou em minha vida. E uma coisa que me chamou a atenção, irmão, que ela disse: pastor, eu amava a madre de Jesus e não amava Jesus. Mas quando o Espírito Santo veio sobre mim, o Espírito Santo guiou ela a la verdade, e ela conheceu a Cristo. Ela conheceu a verdade, ela conheceu o amor de Deus. E irmãos, e aquela mulher nos ensinava o verdadeiro evangelho. Ela aplicava a Bíblia na vida dela. Ela, irmão, hacía eu praticar a Bíblia obrigatoriamente. Ela plantava allá em las tierras dela, e quando ela cosechava, ela dizia: pastor, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Isto também é para os santos. O que Deus me deu, eu tenho que levar para os santos. E eu parava na porta. Se ela traía pepino, tomate, então eu parava na porta. Irmãos, aqui está, a irmã compartilhou, está, e llenava todo mundo de tomate, porque que ela entendia que a Bíblia tinha que obedecer e compartilhar com os irmãos. O Espírito Santo te guia, hermano, a la verdade.
O Espírito Santo te lleva a vivir el amor. O Espírito Santo não te lleva a usted a la ignorância, a la soberbia, não, amém? O Espírito Santo te guia a la verdade. ¿Por quê? Porque aqui Jesus disse: Ele me glorificará. Irmão, o Espírito Santo não é para que você quede se pavoneando. E todo mundo, e tem um montão de tontos que queda aplaudindo aquele homem soberbo, aquela pessoa exaltada, e ele mostra, parece que é ele o dono do Espírito Santo, é ele dá ordem para o Espírito Santo, e faz isso, e todo mundo, uau, irmão, e não aparece Jesus ali, aparece o homem. Como eu sei que o Espírito Santo está se movendo em la vida de alguém? É quando todo o que aquela pessoa hace para a glória de Deus. Não para sua glória. Irmão, nem sempre Deus quer curar. Às vezes eu tenho que dizer, irmã, Deus não te curou. Pero às vezes aquela pessoa, para que ele seja glorificado, ele mente. Está curada, irmã. E todo mundo. E nem está curada. Por quê? Porque ele quer glória para ele. Glória para ele. Não. Deus se glorifica sempre com a verdade. Irmã, não está curada, e acabou. E Deus vai se glorificar na verdade e não na mentira. Sempre tem que ser a verdade. A verdade, duela lo que duela. A verdade não é la mentira. Amém? Quantas pessoas que chegam para mim, pastor, ore por mim. Eu já sei o que ela quer. Ora, e eu oro. Termino de orar e ela, pastor, hable-me que Deus te revelou. Não revelou nada. Agora, se eu quero glória, irmã, Deus me revelou que Deus vai te dar uma casa, um carro e um esposo, porque eu quero glória para mim. Quero glória para mim. E está lleno de gente assim. Engraçado. Todas as pessoas naquele hora curaram. E nenhuma se volve enferma para casa. Não, irmão. Eu oro para pessoas e às vezes Deus não cura. E o que você? O que você? Eu vou curar ela. Se Deus não quer curar ela, eu vou ter que aceitar a verdade, porque Deus se glorifica na verdade. Ai, amai, achai. Hey, aleluia. Deus se glorifica na verdade. Duela quem duela. Amém. Claro que às vezes Deus faz exatamente como nós pedimos: Senhor, sana lá e cura aqui e plá, e tá, mas às vezes não dá. Não é isso. Então, se você é guiado por la verdade, por el Espírito de verdade, uma característica: você não é mentiroso, você não é falso, você anda na verdade. Pecou, caiu. Não vai estar mentindo. Amém? O Espírito Santo não te guia com falsidade, com mentira, com engano. O Espírito Santo sempre te vai guiar por la verdade. E la verdade é a palavra de Deus. La verdade é o mandamento de Deus. La verdade é a palavra de Deus. La verdade é o evangelho de Deus. Então, quando venga o Espírito de verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Irmão, onde há falsidade, mentira, engano, não é obra do Espírito Santo.
Amém? Não é obra do Espírito Santo. Jesus, hermano, escúchame bem. Jesus, que era Jesus, chegava em certos lugares, todos os enfermos eram sanados. Pá! Pero Jesus chegava em lugares que não todos eram sanados. Amém? E Jesus não saía dizendo, quedou todo sanado. Não, não. Amém? Amém? Eu me recuerdo, hermanos, quando eu estava fazendo uma campanha evangelística no país de Chile. Nós tínhamos 3 dias de campanha. 3 dias de campanha. Primeiro dia de campanha, eu e o chileno começamos a predicar e dizemos: hoje vai abalar tudo, hoje vai sacudir tudo, hoje vai volar demônio, hoje vai pum. E nós começamos a orar e expulsava, e não sei mais o que, e virava cambalhota, e não passava nada. Aí ele mirava para mim e dizia: vem você, porque aqui não está acontecendo nada. E eu ia também, e chamava por revelação. Aqui Deus revela que Deus quer sanar, quitar a enfermidade do útero de uma mulher. E quem levantava a ombro, quem levantava a mão era esse homem. Eu não ficava mais confundido ainda. Meu Deus, que Deus sempre em meu país, útero é mulher que tem. Mas aqui em Chile, o chileno está levantando a mão que quer ser sanado do útero. Como que Deus vai chamar ele? Não dava certo nada. Aí, e chama a pessoa com dolor, e ele, hermano, expulsava o dolor, e o dolor não saía. Busque tu dolor. Não, pastor, está aqui ainda, vai, sai, está aqui ainda. Terminamos a campanha, primeiro dia. Hablamos, o que aconteceu? Estamos todos desviados. Eu falei, tu viu, hermano, que eu soltei a revelação do útero. Quem levantou a mão foi o homem. Volvemos, hermanos, daquela campanha. Se alguém perguntasse como lhe foi na campanha, só aprovação. Amém? Amém. Jamais me olvidei dessa campanha. Hermano, Deus nos provou. Deus nos provou. Mas quando Deus te prova e você permanece na verdade, não fabrique, não invente coisas que Deus não hizo. Amém? Não invente milagro, não invente. Se Deus não sanou e acabou. Não, Deus não trabalha com a mentira. Deus trabalha sempre com a verdade. E hermanos, nosotros, el evangelista que estava comigo, pastor, eu vou me quedar a noite toda orando, ayunando, clamando a Deus, porque não pode. Nós teníamos que pagar um montão de coisas, rádio, cine, todo um montão de coisas. Pastor, não vai dar nada. Nós saímos todos derrotados. Mirem, não aconteceu nada. Nós oramos, Deus não hizo nada por nós. Parece que Deus não estava fazendo nada. Mas, irmão, quando chegou no segundo dia, Deus se manifestou. Misericórdia. Aleluia. Deus começou a hacer coisa tremenda, hermano. E quando chegou no último dia, Deus revelou: aqui tem uma pessoa que pratica adivinação e tal, e claro, não sei o que. E Deus quer te libertar. E todo mundo se espantou, porque uma senhora levantou a mão. Era uma senhora conhecida em toda a cidade, que ela praticava adivinação, ocultismo. E Deus estava falando: vem para cá, porque esse demônio vai sair agora. E aquela mulher caiu por terra endemoniada, e Deus liberou ela. Aleluia. La verdade, não invente coisas. Sempre seguir por la verdade e permaneça na verdade. Amém?
Deja Deus te usar e não queira usar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é para ser usado, é Ele que nos quer guiar e não você usar o Espírito Santo como você queira. Não, 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 não. Ele me glorificará. Sempre, Senhor, queira isto, hermano, que todo o que aconteça em nossa vida seja para glorificar al Señor, sea por la verdad, en lo que sea, mas tiene que permanecer siempre en la verdad, en nada de engaño, nada. Y dice, porque tomará de lo mío y os hará saber. Amén. Todo o que Cristo tiene para usted, el Espíritu Santo quer revelar. Quer revelar. E quando o Espírito Santo revela para você o que Deus queira fazer contigo, meu irmão, nadie pode impedir a obra do Espírito Santo em tu vida. Outra obra, hermanos, extraordinária do Espírito Santo em nossa vida, Juan capítulo 15, versículo 26, que diz: pero quando venga el Consolador, a quem eu os enviaré del Padre, el Espírito de verdade, el qual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Siempre, siempre, hermano, el Espírito Santo vai revelar tudo o que é acerca de Cristo. Siempre el Espírito de Deus não vai cambiar esta posição. O Espírito Santo não viene para exaltar aquele ou aquela. Ele viene para dar testemunho de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Usted pode, se usted ler a Bíblia, haga isto. Allá en el Antiguo Testamento, una vez yo agarré el libro de Isaías, hermano, si usted agarrar el libro de Isaías, del capítulo 1 até o capítulo 39, yo tuve esa experiencia con el Espíritu Santo, lendo el libro de Isaías. Del capítulo 1 até o capítulo 39, parece que eu li todo o Viejo Testamento. Todo o Viejo Testamento. E a partir do versículo 40 até o versículo 66, eu veia Cristo em todos os capítulos do livro de Isaías, o Espírito Santo dando testemunho: aqui está Jesus, aqui está Jesus, aqui está a profecia del Messias, aleluia. O Espírito Santo dando testemunho de que Cristo estava allí em las profecias de Isaías, aleluia, glória a Deus, amém. Então, meu irmão, quando você lê a Bíblia guiado por el Espírito Santo, a Bíblia vai se tornar o livro mais importante, palavra de Deus. Você vai ver Jesus em toda a Bíblia. Você vai ver Jesus já em Gênesis. Você vai ver Jesus em todo lugar. Vai estar dando testemunho, aleluia, de Jesus. Aleluia, amém. Nunca, hermanos, eu vivi uma experiência tão maravilhosa com o livro de Isaías, amém. Eu invito a você, hermano, a hacer esto. Eu invito a você
agarrar um livro da Bíblia e se meter nesse livro, você vai encontrar Cristo Jesus allí. Amém? Você vai encontrar Cristo. Você vai encontrar o testemunho de Cristo. Há miles de anos já estava allí hablando da venida de Cristo. Os profetas, os homens que viveram já no passado, eles já estavam recebendo o testemunho de Jesus na vida deles. Já estava escrevendo a respeito de Jesus. O Espírito Santo já estava aleluia, glória a Deus, revelando a Cristo. Amém. Tenha essa experiência, meu irmão ou minha irmã, através das sagradas escrituras, porque o Espírito Santo vai sempre te revelar, andar por la verdade, te guiar por la verdade, e sempre vai te levar ao testemunho acerca de Jesus. Amém? Se alguém está recebendo a llenura do Espírito Santo e não cambia, como a nossa irmã Inácia. A nossa irmã Inácia, ela amava a madre de Jesus. Mas quando o Espírito Santo entrou na vida dela, começou o Espírito Santo a dar testemunho de Jesus. E ela começou a amar a Jesus, a seguir a Jesus, obedecer a Jesus. Obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. Aleluia. Então, necessitamos do Espírito Santo para ler a Bíblia. Necessitamos do Espírito Santo para orar. Irmãos, não tem nada contra a oração, irmão. A mim não me gusta criticar a oração de nadie. Ore como você quer. Mas tem gente que ora, parece mandando Deus. Parece que Deus está... Você já viu aquela oração que vai querendo encostar Deus na parede? Na parede, dá-me. Amém. Irmãos, necessitamos do Espírito Santo para orar. Para o Espírito Santo dar testemunho em nossa oração de Jesus. Em tu oração você ser impactado com a revelação de Jesus. Ore no Espírito, para que você receba o testemunho de Jesus em tu vida. Amém. O Espírito Santo dará sempre testemunho de Jesus em todo. Amém. Necessitamos, irmãos, ser guiados por el Espírito Santo em todo. Mas tem gente, irmão, que habla que o Espírito Santo está guiando ele. Está guiando ele. Irmão, que isso? Que isso? Uma irmã me disse: pastor, o Espírito Santo está me guiando. O Espírito Santo mandou eu não trabalhar mais. Eu disse: mas que Espírito Santo é esse? Se a Bíblia habla que é para nós trabalhar e ganhar e comer com nosso sudor de la frente, como isso? Que Espírito Santo que está guiando a você a la miséria. O Espírito Santo, pastor, está me guiando de eu cambiar de esposa. E que Espírito Santo? Mentira, não é Espírito Santo. O Espírito Santo está me mandando aqui, está me mandando lá, está me guiando aqui, está me guiando allá. Não, irmão, o Espírito Santo não está te guiando. Quem está te guiando é a tua carne, é o diabo mesmo, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade e vai dar testemunho de Jesus sempre. Não é o Espírito Santo, não. Amém. Então é muito fácil, irmão. Quer saber se você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Examine na Bíblia. Se você está de acordo com o que está escrito aqui na Bíblia, é o Espírito Santo que está te guiando. Mas se tudo que você está sendo está dizendo que é Espírito Santo, mas não está na Bíblia, não é Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nunca vai contradizer o que já está aqui para nós revelado. O Espírito Santo não vai te confundir, não, jamais. Ele vai te revelar através da palavra de Deus que está escrita.
Amém. Hermanos, se tem algo maravilhoso em nossa vida, hermano, que devemos ter, é a obra do Espírito Santo en la vida del hombre, el fruto del Espíritu. Amén. Es una obra extraordinaria que ahora usted es un árbol lleno del fruto del Espíritu Santo de Dios. É obra do Espírito Santo que você seja frutífero. E queira saber os frutos do Espírito que deve estar na nossa vida. E agora, você examine tu vida. Se você está lleno do Espírito Santo, você tem que estar lleno desse fruto. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Produz frutos do crente, o Espírito Santo produz estes frutos. Mas o fruto do Espírito, grite bem forte comigo, é amor. Que mais? Gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. Hermano, estes frutos devem ser notório em tu vida, em minha vida. Se estamos llenos do Espírito de Deus, vamos estar com este fruto. Este fruto, hermano, que é esse amor, ele é tão extraordinário que hace impossível, hermano, impossível. Se você tem o fruto do Espírito del amor, que você não venga a ter paz. Impossível. Impossível. É impossível que se você tem o fruto do Espírito amor, que você não venga a ter gozo. Impossível. É impossível que se você tiene el fruto del Espíritu amor, que usted no va a tener paciencia. Se usted está lleno de ese fruto del amor de Dios, usted va a tener paciencia. Se você está lleno do fruto do amor do Espírito Santo, você vai estar lleno de bondade. Se você está lleno do fruto do Espírito Santo, que é esse amor, você vai estar lleno de fé. Se você está lleno do fruto do Espírito Santo, que é esse amor, você vai estar lleno de mansedumbre. Impossível está conectado esse fruto do amor do Espírito de Deus. Ele vai produzir em tu vida essas qualidades, essas características extraordinárias. Você vai ter templância, você vai ter domínio próprio. Por mais que você quer ser o malo, pero você não vai ser. ¿Por quê? Porque o Espírito Santo está produzindo fruto em tu vida. Por mais que você queira ser o malo, mas não vai conseguir. O fruto do Espírito está em você. Amém? Tu carne vai desejar o ódio. Tu carne vai desejar o pecado. Tu vieja natureza vai desejar a vingança. Mas o fruto do Espírito, que é o amor, te vai te levar ao teu domínio próprio. Te vai te levar à bondade. Amém? Por isso, hermano, hermana, impossível você levar uma vida llena de gozo,
llena de domínio próprio, llena de bondade, llena de fé. Sim, o fruto do amor do Espírito de Deus em tu vida. Impossível, impossível. Amém? Mas quando está esse fruto em você, todas as demais coisas estão junto allí. Amém? Todas as demais coisas. Aleluia! Oh, glória! Glória! Amém? Às vezes não te dá gana de você. Não, hoje não vou orar. Hoje eu não vou fazer isto, eu não vou fazer aquilo. Às vezes se dá uma gana de você não fazer o que você deveria ser, mas termina você fazendo, porque allí está o fruto do amor de Deus em tu vida, do Espírito de Deus. E você termina fazendo. Às vezes você habla assim: não vou mais ajudar esse irmão. Não, já acabou. Irmão, é a última vez que te ajudo. Já acabou. Sai de minha vida. Mas se você está cheio do fruto de amor, termina lá você já: ô irmão, vou te dar mais uma ajuda, te dar mais uma oportunidade. Amém. Pero quando não há o fruto do amor, irmão, não há gozo, não há bondade, não há mansidumbre, não há paciência, não há domínio próprio, não há gozo, não há paz. Amém? Tu vê aquele cristiano que a vida dele parece toda amargura. Amargurado. Amém? Tem cristiano que você encontra ele habla mais dos frutos do diabo. O diabo aqui, pastor, o diabo está na minha casa, o diabo está em meu neto, o diabo está em mim, o diabo está allá, o diabo. Nunca há os frutos do Espírito Santo da vida dele. Llena-te de Deus, vai llenar-te de Deus, vai buscar a Deus, vai buscar o Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito de Deus. E ele está buscando o homem. Ele busca o homem, agora sim, agora vai. Aí nós anunciamos aqui um novo pastor. Agora sim, agora vou na igreja. Agora sim, agora sim. Agora o diabo vai sair de minha vida. Aí não sai. Aí anunciamos outro pastor. Agora sim, ele está buscando o homem. Vai buscar o Espírito Santo. Vai se converter. Busque a Deus. Busque o Espírito de Deus. Aí a coisa vai cambiar. Amém. Se nós buscarmos a Deus, o Espírito de Deus, nossa vida vai ser diferente. Por que temos que ser llenos do Espírito Santo? ¿Por quê? ¿Por que temos que ser lleno? Hoje se llenamos, amanhã também, mañana também. ¿Por quê? Porque o Espírito Santo é uma água que entra e sai. Não, irmão. Sabe por que temos que llenar-se? Para cambiar todo o que não está correto dentro de nós. Para cambiar todo. Amém. Glória. ¿Por que temos que llenar-se todos os dias? Porque todos os dias o Espírito Santo quer cambiar algo em tu vida. Amém? Porque todos os dias o Espírito Santo quer quitar alguma coisa. Amém? Alguma palavra suja que você gosta de falar? Alguma roupa que você usa que não deveria usar? Alguma coisa que você gosta de ouvir que não deveria ouvir? Alguma coisa que você está vendo que você não deveria ver? Alguma coisa que você está praticando que você não deveria praticar? Amém? Então, irmão, por isso que nossa vida é todos os dias receber a llenura do Espírito Santo. Porque todos os dias nós temos que melhorar, cambiar, ser transformado em uma nova criatura hasta la perfección del varón perfecto que é Cristo Jesús. Aleluia. Aleluia.
Hermano, qué gozo. Hermano, qué paz. Qué benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces pida, Señor, yo quiero ser lleno de tu espíritu. Lléname. Vai cambiando. Vai me transformando. Amém? E vou terminar aqui. Uma obra extraordinária do Espírito Santo. O Espírito Santo se encarrega, é responsável de separar, chamar, colocar, enviar hombres para trabalhar em la obra del Senhor. É obra do Espírito Santo também. Hermano, nada contra los regalitos para el pastor, nada contra, mas nunca quiera comprar um pastor para que el pastor te escoja para ser diácono, para ser obrero. No, isso não funciona. Quem coloca, quem quita, quem llama, quem separa é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Hermanos, se tinha uma coisa que eu nunca queria ser é pastor. Pastor. Não queria ser pastor. Eu falava com Deus, eu não quero ser pastor. Amém? E que terminou sendo pastor. Por quê? Porque o Espírito Santo hizo a obra. E uma das obras do Espírito Santo é esta. Vamos ler a Bíblia e aqui encerro. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 3. Quem queira ser guiado por el Espírito Santo, diga glória a Deus. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice la Biblia: había entonces la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice la palabra: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habló ahí? El Espíritu Santo, diciendo que apártame a Bernabé y a Saulo para a obra que los he llamado. Amém? Irmão, é obra do Espírito Santo também separar gente da igreja para el presbiterio, al pastorado, para ser diácono, para trabajar en pro del reino de Dios. É obra del Espírito Santo. É Ele que vai separar, é Ele que vai apartar. Glória a Deus. É Ele. Amém. Então, hermano, não te preocupes. E quando? Isso é obra do Espírito Santo. Não é obra do homem. Se o homem te apartar, você vai fracassar. Se o homem é que está te colocando, você vai fracassar. Mas se é o Espírito Santo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Se é obra do Espírito Santo, se você está sendo separado por obra do Espírito Santo para aquela função, seja obreiro, seja diácono, seja presbítero, seja dirigente de igreja, allí o nome do Senhor será glorificado. Porque é obra do Espírito Santo, não é por vontade do homem. Amém? Amém? Irmãos, nós temos esta experiência. Às vezes mira para irmão, a gente mira para uma pessoa e imagina assim: não, meu Deus, agora sim, agora encontrei, agora sim, esse vai ser um pastor, um presbítero, um diácono. E você queda apaixonada. Não, agora sim, este é o escorrido de Deus.
E às vezes Deus está dizendo: escolhido para você. Amém? Aí você chega já, irmão, e dá tudo, e aconselha, e vai, irmão, Deus te chamou, Deus te escolheu, e não dá certo nada, irmão. E às vezes você mira na pessoa e pensa assim: este aí, é este. Aí você deseja, e de repente é esse que Deus disse: eu tenho uma obra com ele, eu apartei ele, eu escolhi ele. El Espíritu Santo, el Espíritu, ay, Maya, Saya, la Maya, aleluya, glória, amém, amém. De repente, nós queremos, irmãos, como nós imaginamos, mas é Deus que trabalha. E a melhor coisa, irmão, é nós ser guiados por el Espírito Santo em tudo. Em tudo. Amém? Então, eu creio que o Espírito Santo está guiando esta igreja, está guiando você, e Ele vai continuar guiar você. Guiar usted. Quem queira ser guiado por este Espírito de verdade. Amém? Então permaneça firme na palavra de Deus, e nunca queira usar o Espírito Santo. Não hable o que o Espírito Santo não falou. Não diga que o Espírito Santo disse isso, disse aquilo, se ele não te falou nada. Amém? Porque o Espírito Santo, ele é santo, e sempre vai levar al homem ou a mulher a la verdade, e revelar a Cristo na vida dele, e glorificar a Cristo, para que o mundo veja a obra de Jesus em tu vida. Amém. Que Deus te bendiga.